Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer pessoalmente a cada um dos nossos telespectadores que contribuíram no nosso site, no idc.org.br, mandando as suas considerações, mandando as suas sugestões de pauta, mandando os seus e-mails para nós. Meu muito obrigado. Se você ainda não recebeu aí o nosso retorno, aguarde um pouquinho. Logo nós estaremos enviando a sua mensagem. Meu muito obrigado. Hoje, o Conexão Legal vai tratar de um problema muito sério na estrutura eleitoral brasileira, que é a questão do ficha limpa ou do ficha suja. E, para tanto, tenho o prazer de receber aqui no nosso instituto o nosso presidente, Dr. Régis de Oliveira. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Agora bem. É melhor estar ao seu lado. Isso é bom demais. Eu que diga, está aqui na frente dos teus espectadores. Dos nossos espectadores aí. Prazer. Tudo bem? Graças a Deus. Doutor, a questão do ficha suja ou do ficha limpa, como ele está hoje no nosso Congresso e a questão, vale aí para a próxima eleição ou não? Olha, o projeto está caminhando bem. Houve uma iniciativa popular, né, que entendeu ou pretendeu que aqueles condenados em primeiro grau de jurisdição já estariam impedidos de concorrer a qualquer cargo eletivo. Isso é obviamente inconstitucional, não tinha como. Então... Em primeira instância? Em primeira instância. Essa era a pretensão dos... Vamos explicar para o pessoal de casa o que é primeira instância. O julgamento de um juiz só. Quer dizer, você tem na estrutura do judiciário o julgamento individual, monocrático, que é como se chama, em que um juiz só decide. Depois você tem o recurso, em que o tribunal decide, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, ou de qualquer outro estado. E depois você tem ainda uma outra instância que é Brasília. Mas, digamos, o que se queria nesse projeto inicial era que o juiz decidiu, está impedido. Ninguém concordou com isso, mesmo os partidos mais radicais, porque isso poderia levar a situações absolutamente injustas, né? Digamos que algum grevista fosse a uma porta de alguma entidade gritando e tal, fosse preso, imediatamente há uma denúncia, o juiz já decide, 40, 50 dias ele estaria impedido de concorrer a qualquer cargo eletivo. Não é isso que se quer, porque uma decisão de primeiro grau de um juiz só pode conter um equívoco qualquer, por erro na apreciação da prova, por algum preconceito que possa ocorrer. Mas aí então a Câmara entendeu que deveria aguardar a decisão de segundo grau. O que é isso? Dos tribunais, portanto. Ocorrem algumas dificuldades. Eu dei um longo voto lá na Câmara de 15 páginas estudando o assunto. O que é que diz o artigo 15, inciso 3º? Ele fala que para sustar ou suspender a cidadania ou os direitos políticos da pessoa, tem que haver necessariamente uma decisão penal transitada em julgado. Estou falando em trânsito em julgado no tocante ao direito penal. Então, se alguém comete um crime, tem que ter uma condenação transitada em julgado. O que é transitada em julgado, para ser bem entendido? Não cabe mais recurso. Nenhum recurso, nenhuma possibilidade de recurso. Então, transitou em julgado. Isso no campo penal. Então, veja, e um dos apanágios da nossa democracia é exatamente o direito de cidadania. Quer dizer, a cidadania significa o direito de votar e de ser votado, além de participar da vida coletiva, claro. Um direito constitucional, inclusive. Direito constitucional. Então, se no campo penal não há como se fazer nenhum tipo de execução antes de transitar em julgado, ponto. No campo civil, quando se cuida de casos de improbidade administrativa, por exemplo, que é muito comum, alguém entra com ação de improbidade administrativa, essa ação de improbidade tem uma decisão de primeiro grau, cabe o recurso, vai para o segundo grau de jurisdição, que são os tribunais. Então, quando decidir aí, o que diz a Constituição? Ela não exige, nesta hipótese, o trânsito em julgado. Mas ela fala em recursos, quando no artigo 5º fala de direito à ampla defesa, fala a ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Ao falar em recurso, tem que ter a decisão de segundo grau. Não tem como escapar disso. Bom, mas aí nós podemos, então, ter uma decisão ainda não transitada em julgado, que valha, desde já, para suspender os direitos de cidadania, ou seja, impedir que a pessoa seja candidata a algum cargo público. Esse foi o avanço que o projeto deu. Ainda com alguns detalhes. Quais foram os outros avanços? Primeiro, você pode... Era muito comum isso, até ainda hoje se faz. O casal, o prefeito tem muito prestígio, ou a prefeita, então eles divorciam-se um ano antes para permitir que o outro seja candidato. E depois, lá na frente, eles reatam os laços de casamento. Essa fraude acaba. Isso está expressamente proibido. Segunda fraude que acaba. Qual é o prazo?
Que prazo? Essa fraude acaba, mas tem que ser comprovada a fraude, né? Não, tem que ser comprovada a fraude, mas normalmente as pessoas deixam para fazer isso logo um pouquinho antes do prazo de desincompatibilização, né? Então, hoje como funciona? Se existe uma briga realmente entre o prefeito e a prefeita lá e eles realmente se separarem? Eles se separarem bem, aí não há, eu tenho que comprovar. Tá. Mas eles se separam com a finalidade de impedir a elegibilidade. Uma fraude, literalmente. É uma fraude, literalmente uma fraude. Segunda hipótese também de fraude. Quando a pessoa quando o deputado, isso é muito comum em casos de deputados estaduais ou federais, ele se prepara, ele vai sofrer um processo administrativo para cassação. O que ele faz? Ele renuncia antes para impedir a instauração do processo. A lei agora proíbe isso. Se saiu, não pode mais voltar a ser candidato durante o prazo de impedimento. Então, automaticamente, esse foi o segundo avanço. Os direitos dele serem votados... A cidadania está suspensa. Durante quanto tempo, doutor? Agora eu ter a terceira etapa. A terceira etapa significa que em qualquer hipótese de condenação, etc., os prazos aumentam de 3, hoje são 3 anos, vão para 8 anos. 8 anos. Então aumenta em 5 anos o prazo de incompatibilidade para poder ser eleito. Então são 3 bons avanços. E o quarto avanço é esse que eu comecei a explicação. Ou seja, a pessoa, para poder ser candidato, não tem que ter nenhuma condenação criminal com trânsito em julgado, ou condenação de segundo grau, ou seja, que a gente está chamando no texto de colegiada, uma decisão de colegiado. O que é a decisão de colegiado? Quando 3 ou mais juízes é que decidem isso, desembargadores, agora a expressão é desembargador. Né? Doutor, então, dentro dessa hipótese não tem jeito. Um minutinho só, nós vamos para o intervalo e já voltamos. E você aí de casa, continue em Conexão Legal, também pela internet, www.idc.org.br. Entre lá no nosso site, preencha o cadastro e concorra ao livro do nosso professor Régio Oliveira. Até mais em Conexão Legal. Olá, sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor, desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régio Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável neste contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto. Preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Régis de Oliveira. É fácil. Entre no site www.iidc.com.br. Clique em Cadastre-se, preencha o formulário e concorra ao livro. Olá, voltamos em Conexão Legal. Antes de mais nada, eu queria aqui deixar o nosso site, iidc.org.br. Esteja com a gente também na internet. Dr. Régio, o senhor falava da incompatibilidade e dos direitos políticos a serem cassados aí, em alguns casos. Os avanços que essa lei está contendo, né? São avanços pequenos, a verdade é essa. Não pensem, os que estão nos assistindo, que desde já não vai participar mais ninguém, que tenha ficha suja, etc. Não é bem assim, não é bem assim. Porque nada no Brasil nós podemos fazer, senhor, até aqui foi bagunça total. A partir de agora endurece o jogo, nada mais pode ser candidato. Não é bem assim, né? Então demos um avanço possível dentro da Constituição da República. Eu dei um voto longo, como disse aí antes do intervalo,
em que faça uma história dos direitos. E o direito de cidadania é um direito muito importante, a ponto de a Constituição considerar esse direito como um dos direitos fundamentais do cidadão, né, da República do Brasil. Cidadania é muito importante, é o direito de participar ativamente da vida pública, da vida da cidade, né, da polis, como se dizia antigamente. Então, o cidadão pode disputar isso, pode concorrer. E o que acontece? Como é que a gente combina isso aí? Um artigo antes, do artigo 15, o 14, diz: lei complementar poderá criar outros casos de inelegibilidade, levando em conta a vida pregressa do candidato, né? Além de outros fatores, a vida pregressa. Mas não pode, por exemplo, nós não podemos ter esse absurdo de arrolar, olha, 10 protestos, já não pode mais ser candidato. Ou 15 ações, também não pode ser candidato. Não dá para fazer isso. Não dá para quantificar o impedimento. Então, o impedimento só pode decorrer de decisão penal transitada em julgado ou de decisão civil proferida em colegiado que impeça a elegibilidade. Mas também não é qualquer decisão civil, né, doutor? Por exemplo, se o indivíduo lá foi despejado por falta de pagamento... Nada a ver. Não é. É apenas aquela que reconhece o ímprobo, ou seja, aquele que não é probo, não é correto, não é sério para exercer um cargo público. Sim. Esse é que está impedido de decisão desta ordem que nós estamos cuidando. E aí surge um grande problema. Que desperta aí uma correria, bom, e agora quem pode ser candidato, quem não pode e tal. E se vale para essa eleição ou não. Veja bem, o que é que diz o artigo 16 da Constituição? O artigo 16 diz o seguinte: a lei eleitoral que disciplinar o processo eleitoral deverá estar em vigor um ano antes do pleito. Essa lei não vai estar em vigência um ano antes do pleito. Portanto, logo por aí já se vê uma primeira dificuldade. Mas a lei fala em processo eleitoral. A legitimidade para concorrer é um processo ou é outro tipo de coisa? A mim me parece muito claramente que é um processo eleitoral, né? Quando a gente distingue, a gente faz uma separação entre o processo e o procedimento. O procedimento é mera tramitação, mera sucessão de atos ao longo de um tempo. E processo decorre exatamente de um conflito de coisas, né? Eu tenho um conflito, eu tenho um processo para solucionar esse conflito, que vai se desenvolver através de atos que são procedimentais. Visto isso, nós temos que a legitimidade para concorrer ao pleito é matéria processual. E se é matéria processual, não pode estar em vigor agora. Ela vai ter que estar, ela vai ser aprovada, o Senado da República com certeza vai dar o seu respaldo para isso, vai ser aprovado o texto, nestes termos que eu delineei aqui, mas não tem condições de entrar em vigor agora. Eu acho que o TSE vai ter que aplicar isso aí, vai entender que isso é matéria eleitoral e, portanto, nós vamos a situação vai ficar exatamente a mesma. Vai entrar em vigor, sim, e vai alcançar, e vai ter alguns efeitos no pleito seguinte, que é o de prefeito, vereadores e um cargo de senador, que é o que será disputado daqui 3 anos, 2 anos e meio, né? Então, eu acho que essa expectativa que se cria, porque é muito comum, quando eu pedi adiamento de um voto, da decisão disso na Câmara, recebi muitos e-mails mal criados às vezes, você quer bagunçar, você quer atrasar o processo. Não tem pressa nenhuma. Mesmo na urgência, nós votamos pressionados pela mídia, pode ter certeza disso. Por quê? Porque não há pressa. Que pressa que tem? Se a lei não vai entrar em vigor agora, vai entrar em vigor daqui 2 anos apenas, né? Então, eu acho que a mídia valeu, mas eu quero reconhecer o seguinte: o papel da mídia, o papel de forças sociais foi muito importante para poder fazer com que dessemos esse passo. É um passo modesto, mas é um passo. É um primeiro passo que terá na sequência outros. E é uma iniciativa popular, né? Iniciativa popular. O que é raro no nosso Congresso Nacional. Primeira vez que eu vejo isso, né? Primeira vez que eu vejo isso. E com a celeridade com que se processou, então, mais inédito ainda. Pela pressão. Então, eu acho que a casa é muito sensível a isso, sabe? Se você leva lá a sua pressão, se a população vai lá, e faz a ordem, o lobby, e a no bom ordem, sentido. igreja, não, o lobby mesmo, o lobby vai lá, o lobby pressiona, faixas, isso tudo leva a Câmara a aprovar logo. Porque o pessoal quer ver o quê? Quer se ver livre disso aí. Joga para o Senado logo de uma vez. E o Senado, eu tenho absoluta convicção que vai realmente avalizar aquilo que a Câmara fez
e imediatamente vai para a sanção. O presidente sancionará com certeza. Depois ficam algumas dúvidas aí de caráter constitucional, que, se for o caso, o Supremo vai então ditar a última palavra. Mas volto a insistir, nós vamos ter dificuldades para implantar esse texto para esta eleição imediata agora de presidente da República, governador, deputados, senadores e tal. Vai ter um pouco de dificuldade, que eu acho que a matéria é processual e, por ser matéria processual, não tem aplicação imediata. Doutor Regis, o indivíduo, no exercício do mandato, se for processado e desse processo originar um trânsito julgado, ele não sofre nenhum tipo de sanção, né? Ele perde se transitar em julgado. No âmbito? Direitos, seja no âmbito penal, seja no civil, transitou em julgado, ou agora, decisão de segundo grau, ele pode vir a ter os seus direitos políticos suspensos e fatalmente perde o mandato. No trânsito do mandato? No curso do mandato. Hoje já é assim. Se ele tem uma decisão penal que está em tramitação e sobrevém uma decisão condenatória transitada em julgado, imediatamente os direitos políticos são suspensos, ele tem que ser afastado do mandato. E com essa nova lei nós estamos falando não num trânsito em julgado, mas numa decisão colegiada. Isso. Nessa decisão colegiada passa também? Também porque ela vai envolver a suspensão dos direitos políticos, né? É isso que o pessoal não está tentando. Constitucionalmente falando, nós vamos ter problemas, né? Vamos ter problemas. Porque a lei não pode suprimir o que diz a Constituição. Eu tenho falado sobre isso. Eu tenho escrito sobre isso. Eu já escrevi nesse mesmo voto meu, de 15 páginas que eu coloquei lá no expediente, no encaminhar do processo. Eu digo lá, olha, este problema é um problema dificilmente o Supremo deixa de suspender essa decisão. Por isso é que eu digo, é uma vitória de pirro. Vitória de pirro significa, na lenda, né, para os espectadores nos acompanhar, é uma vitória daquele que ganha, mas não leva, né? Então, o resultado é exatamente isso que vai acontecer. É igual o ganhador de precatório no Brasil. O cara contra o meu voto, você sabe disso, a briga brutal que eu fiz lá, sozinho, na verdade, contra a PEC do calote. Na hora do vamos ver, nem a ordem dos advogados apareceu. Isso foi uma vergonha para a nossa OAB. Fez muito trabalho de informática, de informação, de divulgação, mas na hora da decisão, na hora da votação, não estavam lá. A ordem não apareceu. Não apareceu. Então, nós fizemos lá o nosso trabalho, mas, enfim, voltando aí para o ficha limpa, né? Eu acho que há alguns problemas de caráter constitucional que ainda terão que ser superados. Eu acho que o Supremo vai ser chamado logo a dar a última palavra. E volto a insistir, não entra em vigor agora. Portanto, não espere aquela purificação, aquela higienização que você está querendo. Você está pleiteando isso. Não conte com isso para imediato. Vamos para o intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue em Conexão Legal. Olá, sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor, desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Regis Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável nesse contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto, preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Regis de Oliveira. É fácil, entre no site www.iidc.com.br, clique em Cadastre-se,
preencha o formulário e concorra ao livro. Olá, voltamos em Conexão Legal. Hoje temos o prazer de receber no Conexão Legal o Dr. Regis de Oliveira, presidente do Instituto Internacional de Direito Comparado, que está falando um pouquinho das pautas do nosso Congresso Nacional. Dr. Regis, tirando ficha limpa ou ficha suja, quais são as outras pautas do nosso Congresso Nacional agora para esse último semestre? Olha, nós tivemos lá, aprovamos recentemente o aumento para os servidores, né? Servidores não, perdão, o aumento para os aposentados. Foi um gesto firme do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, pelo menos. Por quê? Porque, veja só, o governo veio oferecendo 6,14, né? Nós pleiteávamos 7,7. Aí veio o governo, chega até 7. Ora, ficaram 0,7, portanto, né? Aí pendentes. O governo tem dado aí mostras de ter ajudado A, B, de remessa para países estrangeiros e tudo isso aí. E não consegue chegar a alguma coisinha a mais, pelo menos um acordo, né, para poder acomodar isso lá. Então o governo resistiu de um lado, pressionou, a Câmara deu uma resposta, nós tivemos lá uma pressão muito forte da sociedade. E volto a te dizer, a Câmara é sensível a isso, né? A Câmara é sensível a esses apelos que se fazem pela sociedade. Os aposentados foram lá, dirigiram-se a nós, explicaram suas intenções, seus interesses, e a Câmara deu respaldo a isso. E, além do mais, extinguiu também o chamado fator previdenciário, né, que foi instituído... Isso foi uma grande vitória para os aposentados. Num determinado momento histórico, isso foi importante, até para reter algumas situações específicas ali. Mas depois ficou tranquilo, quer dizer, não há mais necessidade que as pessoas sejam mantidas em atividade quando já completaram o seu tempo de aposentadoria. Então foram dois avanços, eu quero crer que isso deva ser reconhecido pelo governo e deva amparar essas decisões. E há outras tantas decisões que vêm por aí. Nós temos lá em discussão, veja só, a redução de 40 para 30 horas. Nós já cuidamos aqui num programa anterior, chegamos a discutir, eu vou tocar nesse assunto rapidinho, né? Tem também ainda lá o chamado bingo, que pode gerar aí alguns empregos. Você tem o reajuste do pessoal do Poder Judiciário, que também vai envolver recursos. Porque agora é época de eleição, época pré-eleitoral, veja só, todos os projetos mais picantes ficam na pauta. A pressão é muito grande porque sabe-se que se conseguirem alguma coisa agora, bem, senão não vão conseguir mais. Sim. Porque isso vai passar para depois da eleição. Portanto, nós estamos falando de final de outubro, começo de novembro, em que o pessoal vai se preocupar com a aprovação e término do orçamento. Aqueles que não foram reconduzidos à Câmara já estarão desinteressados da Câmara. Os que foram eleitos pela primeira vez ainda não vão poder estar em exercício, só em fevereiro. Então vejam que isso vai dar um problema que nada mais vai ser aprovado depois. Coisas simples, eventualmente, podem ir para a pauta e serem aprovadas. Mas agora, então, é a hora da população pressionar. Nós temos lá pressão pela PEC 300, que é o piso do policial. Isso que eu ia te perguntar, como está isso agora, doutor? Está parado na pauta, está parado na pauta. E é um projeto importantíssimo no nosso país, não? Para a segurança pública é absolutamente essencial. Sim. Quer dizer, é dar ao policial, que dignifica a profissão, né? Numa posição inferior, quer dizer, o cabo mesmo, o cabo, o soldado ou o investigador aqui da Polícia Civil, eles não recebem nada. Então, uma vergonha travar esse piso aí para o país todo, eu acho que seria muito importante. Depois, nós temos também aquela fusão que se pretende aí, aquela expectativa que está forte, do chamado da Polícia Penal, que é a polícia de cumprimento de penas. São todos aqueles que trabalham em penitenciárias que querem exercer o poder de polícia. E é interessante, é um passo importante isso. Então, são todos projetos importantíssimos para o país, tá? Que devem entrar na pauta, devem ser objeto de discussão. Se aprova ou não é outra história, mas tem que ser objeto de discussão. Tem o problema dos cartórios também, que aqueles que estavam lá há mais de 15, 20 anos em exercício e agora estão perdendo os cartórios por causa dos concursos. Ocorre que os concursos não foram feitos pelo judiciário. E esse pessoal ficou designado lá durante
20, quase 30 anos de designação. É, da Constituição de 88 até hoje. E agora perdem os seus cartórios. É complicado, eu não estou me posicionando nesse assunto, mas é um problema complicado. Tem que ser discutido, tem que ser levado à pauta do plenário para essa discussão toda. Ao lado disso, há tantos outros projetos importantíssimos, por exemplo, a escuta telefônica, né, que até hoje não tem uma disciplina normativa adequada. Né? E por não ter, existe problema aí de toda ordem, uma infinidade de problemas. Mas a polícia vaza, ou o Ministério Público vaza, alguém vaza. Sim. Alguém vaza esses comunicados todos. Porque nós temos um inquérito que faz-se a gravação. Gravação são horas e horas, tempos, meses de gravação. De repente isso vem à tona, se solta, se detona uma autoridade qualquer. Antes do processo, até mesmo instaurado. Terminado, e ela já está queimada. Né? Então, disciplinar isso, atribuir responsabilidade pessoal àquele que está gravando a conversa ou aquele que é o responsável pela conversa. Esse é o responsável. Se vazou, ou ele vazou, ou o delegado, ou vazou o promotor público, ou algum de seus funcionários. Então, esse tem que ser responsabilizado, porque agredir e invadir a intimidade de uma pessoa de forma inconstitucional. Porque o que se vê hoje, doutor, são escutas telefônicas em que se processava A e B, no meio da escuta se encontrou C e D vaza, e quem vazou não, sequer tem processo instaurado. E nem autorização judicial para menos ainda. Porque o que acontece? Comprou-se lá um aparelho de tal ordem gigante que você passa os números para ele gravar, estão grampeados, né? Esse que você falou com você, ou falou comigo, ou falou com alguém, isso já está grampeado o teu também. Ou seja, você então cria uma teia. Fica um bolo, né, em que você não tem legitimidade para gravar a pessoa que você está gravando, por mero acaso. Mas você grava. Mas você grava, pode pegar uma conversa mais estranha, e aí então vem a público e solta isso. Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade, ou é uma invasão total à tua intimidade, à privacidade, que isso agride de forma frontal a Constituição da República. Né? Então, tudo isso aí nós precisamos ter cuidado. São coisas importantíssimas que tem lá para decidir. E a Câmara, então, pressionada pela população, fica resolvendo outros assuntos que talvez não sejam nem tão importantes, como esse, por exemplo, da ficha limpa, que não pode entrar em vigor agora, para as próximas eleições, e deixando de lado outros assuntos importantíssimos que não merecem o cuidado adequado da Câmara, porque a Câmara se vê pressionada por outras coisas. Sim. Como, por exemplo, empregados que vão para lá, os aposentados que vão para lá, lotam as galerias e pressionam, e a Câmara tem que dar uma resposta. A Câmara tem que atender, tem que solucionar para dar uma resposta. Isso fica, e a Câmara é pressionada com isso. Com razão? Com razão. Não digo que estejam, que não devam fazer a pressão, devem fazer a pressão, devem fazer o lobby é justíssimo. Mas, de outro lado, nós perdemos a dimensão de outros assuntos tão importantes para a cidadania brasileira, para o Brasil. A gente fica aí pressionado e apertando coisas que nem sempre são tão importantes para o país. Dr. Harris, infelizmente o nosso tempo já terminou. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer essa aula dada. Muito obrigado. E quais as suas considerações finais? Então, só para mandar aí um abraço para o nosso espectador. Continue sempre aqui conosco, né? E os livros estão chegando, estamos montando aí alguns livros e logo teremos outros que a gente tem na cabeça aí para a gente. Muito obrigado. Que ótimo. Estamos ansiosos. Obrigado. Você aí de casa, muito obrigado por ter estado conosco. Lembre-se, se você tem dúvidas, sugestões, www.iidc.org.br. E, como o Dr. Harris disse, esteja com a gente também no nosso concurso de livros. Entre lá no nosso site, preencha a fichinha de filiação e concorra ao livro do Dr. Harris. Muito obrigado e até a próxima semana em Conexão Legal.